Fala aí galerinha, eu já te explico, professor Buzz na área, beleza? Vamos ter uma aula de botânica parte 2 falando sobre as angiospermas. Bora lá então. Olha, Joe, já ia esquecendo já? Segue aí no Instagram que vai aparecer na tela. Salve, galerinha! Vamos lá dar continuidade então aqui na aula. É o seguinte, o barato é louco, 19 não é 20. Vamos lá. Enfim, vamos falar da angiospermas. Bom, o que acontece? A angiosperma já é uma planta da hora, mano, da hora. Na escala evolutiva, o que tornou ela a ser uma espécie. Uma não, é ser várias espécies dominantes na Terra é o fato de que elas têm flores. E a fecundação não depende apenas do vento. Também a maior parte da fecundação é feita por animais. Olha só que engraçado, né? A gente vai ver um pouquinho disso, né? Bom, vamos poder ver aí na tela que eu vou passar para vocês as partes de uma flor. O que está escrito ali como estame seria a parte masculina. O que está escrito como pistilo, é a parte feminina, androceu e ginoceu. E aí tem a corola, que são o conjunto das pétalas. E aí tem o cálice, o conjunto da sépala, que é o que segura a planta, tá? Então, androceu, conjunto masculino, perdão, androceu, conjunto feminino, gineceu, conjunto feminino de órgãos. A gente vê que ela é uma planta, o que é hermafrodita, ela tem os dois sexos no mesmo lugar. Tem algumas exceções, tem plantas que não tem os dois sexos no mesmo lugar. Aí, tipo, mano, é ter fruto e ter flor. É isso que vai diferenciar, tipo, dos demais. Por mais que ela esteja dentro da fanerógama, ela ainda é diferente da gimnosperma, tá bom? Aí tem alguma coisa, tem um adendo que eu quero falar, que é sobre os girassóis. Por quê? O girassol, mano, o girassol, ele é um bagulho doido, tá? Ele é uma flor de inflorescência, quer dizer isso, muitas flores num lugar só. Tem muito tipo de flor assim, tem muito, tá? Porém, o girassol ele é o mais conhecido porque a gente consegue daí usar a fazer uma diferença aí, né, no girassol, como o que seria o receptáculo que segura tudo, ele vai ser conhecido como que é um capítulo. Em si ele é um capítulo, as flores, tudo aquilo é chamado de capítulo, porque ali no girassol, aquele negócio que a gente acha que é a flor, que são as pétalas, não são as pétalas. Sabe o que aquilo é? Aquilo lá são brácteas, tá? São brácteas, tá bom? E ela é em formato de disco. E tudo aquilo que a gente quer esponjinha, né? A esponjinha ali, são o que? São as flores, tá bom? Também pode ser descrito que o que está em volta do girassol como flor de raio, tá bom? Então, vamos lá dar continuidade, né? Vamos ver. Eu acabei de falar da flor, então a gente tem que falar da polinização. Mano, isso foi o bagulho que fez o, tipo, angiosperma ser foda. Isso é muito foda. Tipo, literalmente muito foda mesmo. Por quê? A gente já vê que recombinação gênica tem que ser entre genes diferentes. Então imagina uma espécie cruzando com a outra por milhares de anos, tanto de espécie que não vai dar, certo? Por isso que, se a gente for ver, mano, tipo, 90, não, tá, uns 89% das plantas que a gente conhece são angiospermas, tá? Por conta da polinização, que pode ser feita por vento, ela é conhecida como anemofilia, tá? Que é por vento. Entomofilia é realizada por insetos. Tem também
a ornitofilia, que é por pássaros, tá? Tem a malacofilia, que é por alguns tipos de moluscos, tá? Também tem uma de morcego, só que eu não me lembro o nome, eu nem coloquei aqui, nem consegui achar também. Mas enfim. Qual é outra? Ah, e tem a antropofilia, que a gente mesmo faz. A gente mesmo faz, olha só que legal, né? A gente, o homem faz, tá? E a polinização também, aí a gente entra no ciclo de reprodução da angiosperma. Bom, como eu já disse lá, a gente tem o androceu e o gineceu, né? O feminino e o masculino. Na parte ali da planta onde está escrito antera, é onde vai estar o pólen, beleza? Tranquilo, ali ele faz, como pode dizer, uma, uma meiose para produzir o pólen, tá bom? E o pólen tem dois negocinhos ali diferenciais, tá bom? Uma vez que o pólen ele vai cair ali no tubo polínico, seja por autofecundação, porém tem plantas que não permitem autofecundação, fazendo alternância de ciclos entre um maduro e outro, tá? Do androceu e o gineceu. Ele vai cair ali e vai fazer um tubo polínico, tá bom? Dentro dali do estilete, que é o que vai ligar o ovário, tá? Aí ele vai criar esse tubo polínico que nem na gimnosperma e vai fazer com que atinja lá o gametófito feminino, o óvulo, tá? E dentro do óvulo tem um negócio chamado saco embrionário, tá bom? O saco embrionário tem sete células, tá? Tem três células ali que, que seriam células que estão ali para dar nutrição, tá bom? Aí tem os núcleos polares que estão no meio. Aí tem a osfera e mais duas células ali em cima, chamadas de segmentos, tá? O que acontece ali? Chegou ali, criou o tubo polínico. Criou o tubo polínico, vai criar daí duas células espermáticas masculinas. Vai uma primeiro, tá? Que vai fecundar a osfera, vai originar o zigoto, tá? Que daí o zigoto vai formar embrião. A outra, ela vai se fundir com os dois núcleos que vai sobrar ali, os núcleos polares, que é N, tá bom? E aí, isso vai causar que se cria uma célula triploide, tá? Essa célula triploide vai fazer o que daí? Vai soma tudo, né? O que foi fecundado e os núcleos polares com o outro espermatozoide, vai se dividir em mitose e vai criar um negócio que a gente chama de endosperma secundário, tá? Que é o que vai ser capaz de absorver nutriente, armazenar e mandar para o embrião, tá bom? Essa é uma grande diferença também. Nas outras não tinha isso, lembra? Tá ok? E aí, depois disso, da fusão dos núcleos espermática, ela vai desenvolver e vai virar a que a gente conhece de fruta, tá bom? Porém, tá? Tem a reprodução assexuada, ok? O que é essa reprodução sexuada, tá? É a propagação vegetativa, descendência, tá? Com a mesma carga genética, ou seja, ela precisa daquilo. E dentro da agricultura que a gente conhece, tá? A gente também faz isso. Cruzando pai e mãe, né? Pai e mãe. Enfim, cruzando espécies iguais, tudo, a mesma planta, visto as características dela para dar filhos, né? Outras plantas ou frutos para terem sementes melhoradas. E também tem uma outra forma que seria a estaquia, a merguilha, a alporquia. A enxertia é a mais usada, tá? Porque é um melhoramento. Se eu quiser colocar daí, fazer vamos supor, um pé de tomate robusto. Um pé de tomate robusto, tá?
que eu posso fazer? Eu posso pegar uma planta que é resistente à seca. Aí eu pego a parte da raiz até uma parte do caule. Eu faço um V, um cortinho, corto no meio ali, tiro. Planto aquela parte, eu corto um V ali em cima, tá? E aí eu venho com a parte que seria o cavaleiro ou a cava. Perdão, é o cavaleiro, né? A cava é o corte em V que eu vou fazer para encaixar. Faço um corte em U com a ponte aguda, bonitinho, e encaixo, tá bom? E eu troquei todos os lados aí com as letras. Maravilha, mas enfim, eu vou colocar uma imagem aí pra vocês tentarem entender. E aí eu coloco uma parte de tomate, tá? Aí aquela planta que resistiu à seca, ela vai se unir ali, os dois caules, e eu consigo ter daí uma planta, um pé de tomate por enxertia muito melhor, tá? E aí, bom, tá, vamos dar continuidade aí. A gente precisa entender que dentro da angiosperma, a gente, dentro do concurso, né, de concurso, vestibular, essas coisas, aqui é mais voltado para vestibular até, por isso estou falando disso. Um vestibular tem um método tradicional de falar que ela é monocotiledônea ou dicotiledônea. Tipo, é isso que eles vão falar, tá? Porém, o jeito certo de se falar é monocotiledôneas, dicotiledôneas basais ou com magnoláceas e eudicotiledôneas, tá? As dicotiledôneas basais, elas vão ser identificadas como magnoláceas, tá? E o que seria dicotiledônia vai ser eudicotiledônia, tá bom? Beleza? Tranquilo, tá? Eu coloquei na apostila também forma de se identificar, tá? Como que é, tá bom? Então é tranquilo. E aí a gente entra na parte dos frutos, né? Bom, aí a gente, como eu falei, acabou de entrar na parte dos frutos. Eu sem querer parei de gravar começando de novo, então vamos lá. Nos frutos, hein? Tem dividido os frutos, vamos por em 4 categorias. É, frutos secos. E os frutos secos a gente tem os deiscentes e os indeiscentes. Deiscentes são os legumes, aqueles que têm a vagem que abre, beleza? Indeiscentes, aquele que não precisa abrir, tipo o milho, o arroz, a noz, tá? Aí tem os frutos carnosos, que é o suculento, né? Tem carnoso e tudo mais, comestível. A gente chama ele de baga e drupa. Baga é aquele que tem várias sementes dentro do interior e drupa é o que tem uma só. A gente pode ver aí isso como sendo o pêssego, azeitonas. E a gente também entende os frutos patenocarpos, porque é isso, tá? A gente fala isso, a gente chama ele de fruto sem semente, porque ele é originado do ovário, só que não tem uma fecundação ali e ele se origina. A banana ocorre isso, o limão Tahiti, laranja Bahia, tá? E os pseudos frutos, que aqui também chama de frutos falsos. No outro é falsos frutos, né? Das gimnospermas falsos frutos, aqui frutos falsos. Ou mais conhecidos, e como vocês vão encontrar, como pseudo frutos, tá? Os pseudos frutos, o que acontece? Ele vai ser originado de uma parte do ramo floral, tá? Que não vai estar ligado com o ovário, tá? Por exemplo, receptáculo, tá? Ele vai sair dali e vai englobar daí a semente, o embrião, tá? Exemplo disso daí que a gente tem é a maçã, o moranguinho lindo e belo é assim também. E o abacaxi, por incrível que pareça, ele é como se fosse um monte de fruto num só, que não tem semente também. E se você vê o jeito que ele nasce, ele vai sair ali da, do que seria o receptáculo, né? E vai englobar tudo, tá?
E aí, que nem na imagem que eu vou colocar para vocês, os frutos eles vão ser divididos daí entre epicarpo, mesocarpo e endocarpo, tá? O que a gente precisa entender, tá? Epicarpo é a parte de fora, tá? Mesocarpo é a parte carnosa, tá? E o endocarpo, tá? Seria aonde fica a semente. Belezinha? Tranquilo? Claro, aí tem as diferenças, né? Onde é de cada um, né? Mas na apostila eu coloquei bonitinho pra vocês onde fica de cada um ali dos mais importantes. Então é isso, galerinha. Essa foi a aula dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Tô me virando com edição de vídeo, então se não tiver bom, vocês falem. E é isso. Belezinha? Obrigado. Valeu.